Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. De crise em crise, afinal, o que vamos aprendendo com os pontos baixos da nossa economia. Nesta Capa à Contra Capa avançamos com um olho na estrada que estamos a percorrer e outro no retrovisor, onde está um novo estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos que olha exatamente para 2008-2013. Crise e crédito, lições da recessão 2008-2013 é o título deste novo estudo lançado esta semana, que vamos trazer à conversa nesta edição do Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. São nossos convidados o coordenador do estudo, Carlos Carreira, professor e investigador da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, e também Diana Bonfim, professora na Universidade Católica e também economista no Banco de Portugal. Vamos conversar nos próximos 30 minutos sobre o que a crise 2008-2013 nos ensina sobre o momento que estamos a passar. Começamos então este programa. Obrigado a ambos pela presença. Carlos Carreira, começo por si. A crise as crises têm aspectos cíclicos. Ainda agora, antes de começarmos a gravar, estávamos a falar exatamente sobre esse efeito de limpeza que às vezes a crise tem. Pode parecer duro, eu sei que para os ouvintes podem ficar chocados com a ideia de limparmos algo com a crise, mas a verdade pura e dura é essa, é que as crises acabam por fazer uma seleção natural dentro da economia. Podemos simplificar desta forma, Carlos Carreira? Sim, olá, boa tarde. Sim, podemos simplificar dessa forma. Antes de mais, agradecer este convite e essa oportunidade que nos dá a nós, autores deste estudo, nos dá de divulgar este nosso trabalho. É sempre um prazer. Naturalmente, o nosso agradecimento sempre presente da Fundação, o trabalho fundamental da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Indiretamente, e agradecer a todos os ouvintes que estão a ouvir, a todos os amigos e ouvintes da Renascença também a delicadeza de nos escutarem naquilo que estamos a transmitir. É verdade que parece um bocado duro, mas também se costuma dizer que em cada crise há uma oportunidade, não é? No mundo empresarial toda a gente sabe isso. O que normalmente os economistas, há diferentes formas de olhar para uma crise, naturalmente, mas aqui os microeconomistas, aqueles que se dedicam ao estudo individual do agente económico, nomeadamente das empresas, olham para a questão, no ponto de vista do ciclo da crise, é que no momento em que aperta o mercado, genericamente há sempre um processo de seleção de mercado, um processo darwiniano das espécies, digamos assim, é um processo similar à biologia. A seleção, neste caso, interessa-nos a seleção das melhores empresas. Naturalmente, quando há uma crise, há menos oportunidades de mercado, contrariamente ao que acontece na expansão, em que mesmo aqueles negócios menos eficientes produtivamente, menos viáveis, digamos assim, acabam por encontrar o seu espaço para conseguir sobreviver, ou indo sobrevivendo, digamos assim, também podemos dizer assim. Nos momentos da crise, nos momentos em que aperta o mercado, há menos oportunidades, naturalmente há uma seleção maior daqui das empresas. E isso é considerado algo virtual do ponto de vista económico, porque à saída da crise temos uma economia mais forte, mais sustentada do ponto de vista das empresas. Naturalmente há sempre um risco social do desemprego que se deve acautelar, mas normalmente estas crises não costumam ser muito profundas, são crises cíclicas, contrariamente à crise que estamos a falar, da grande recessão, e queremos falar, naturalmente. No entanto, a forma como travamos uma crise impele-nos a encontrar sempre lições que podemos aproveitar para a crise seguinte, ou cada crise é uma crise? Eu gostava também de perceber se as receitas, os medicamentos que usamos para tratar cada uma destas crises são aproveitáveis para a crise seguinte, geralmente. A questão é excelente, está muito bem colocada. Geralmente o que acontecia até à anterior crise, aquilo que nós designamos no estudo, um pouco de tradição da literatura, digamos que a grande recessão, que no caso português vem de 2008, com a crise internacional, com a crise global, e que se prolonga com a crise das dívidas públicas até 2013,
Antes dessa crise, eu diria que se calhar nesta perspectiva de limpeza não olharíamos com os olhos a intervenção no mercado, naquilo que era estritamente a necessidade social dos problemas do desemprego, no sentido de que qualquer intervenção no mercado para suster um bocado a saída e o processo de limpeza estaria a prejudicar a retoma económica, digamos assim, porque iríamos sair da crise sem as tais empresas mais fortes, mais consolidadas, com espaço de mercado para crescerem, porque eram essas, digamos assim, que estavam em condições de crescer e dar a pujança à economia. Agora, acontece é que a surpresa vem da crise anterior, a crise tem características diferentes e isso apela para políticas económicas diferentes. Para surpresa nossa, voltamos a ter passado muito pouco tempo, 10 anos, outra crise, estamos a entrar numa crise pandémica e, portanto, essas lições da crise de 2008-2013 são extremamente importantes para percebermos o que podemos fazer do ponto de vista de políticas agora também nesta nova crise e a diferença das crises. Diana Bonfim, a mesma questão, as crises repetem-se no diagnóstico, na terapêutica, gostava também de ouvir sobre isto. Antes de mais, muito obrigada pelo convite para discutir o estudo que de facto tem muitas lições importantes para compreendermos o passado e também para nos ajudar a refletir sobre os desafios que as empresas portuguesas têm hoje pela frente. Eu antes de tudo gostava só de deixar nota de um disclaimer institucional, enfim, estas são as minhas opiniões e não vinculam de modo nenhum o Banco de Portugal ao Eurosistema. Sobre esta questão, quer dizer, há um livro muito, muito famoso da Carmen Reiner e do Kenneth Rogoff que se chama justamente This Time is Different, desta vez é diferente, e nós tendemos a considerar sempre, sobretudo antes da emergência de uma crise, que desta vez é diferente, os problemas são diferentes, os equilíbrios, a regulação, a rede social, tudo será diferente e as consequências serão também diferentes. A verdade está alguns no meio, existem de facto semelhanças entre crises, existem diferenças importantes. E há várias lições sobre a crise anterior que são importantes e que estão presentes neste estudo e que são importantes para nos ajudar a refletir sobre a crise atual. Há também diferenças muito importantes. Por exemplo, enfim, começando pelas diferenças será talvez mais fácil. Enfim, a origem da crise é profundamente diferente e, portanto, neste momento o desafio é essencialmente do lado da procura. Enfim, é um choque de procura que atinge em particular alguns setores da economia. As restrições financeiras, que são discutidas amplamente no estudo, assumem para já uma dimensão muito diferente. Enfim, quando comparamos os critérios de aprovação de empréstimos no pico da crise anterior e neste momento, as diferenças são enormes. Isto tem muito a ver também com a grande rede de apoio, e aí lá está, com alguma aprendizagem que houve da crise anterior, uma enorme rede de apoio da política monetária, da política prudencial, da política fiscal, que em Portugal e no mundo atuaram de forma muito rápida. Também da solidez das instituições, que entretanto foram revistas, digamos, tendo em conta a crise, não é? Precisamente, e o ponto que o Carlos estava a fazer, ou seja, esta tal limpeza, muitas vezes associada a recessões, permitiu que algumas das empresas mais vulneráveis, enfim, não tivessem sobrevivido e com isso tivesse havido uma alocação de recursos na economia ao longo dos últimos anos para empresas mais produtivas, menos endividadas, com mais capacidade de criação de emprego. Também no sistema financeiro, a regulação toda que foi implementada a nível internacional permitiu que os bancos, de um modo geral, no mundo inteiro, enfrentem esta recessão de forma muito mais capitalizada e, portanto, muito mais aptos para responder a emergências que surgem neste momento. Vamos a alguns dos tópicos aqui, por comparação, não só das crises, mas também olhar em particular para as lições da recessão de 2008-2013. Carlos Carreira, começamos pela importância do endividamento. Cerca de 2/3 das empresas criadas no período de recessão apresentaram um índice de endividamento superior à mediana do setor. Isto revela também a importância do endividamento para alavancar a resistência do setor empresarial. Naquele contexto, em 2008-2013, que é substancialmente diferente do de hoje, Carlos Carreira? Sim, é substancialmente diferente do de hoje. Com alguma relatividade, nós esperaríamos que fosse substancialmente diferente, não é assim tão diferente como isso, mas as empresas hoje tentam procurar, os projetos empreendedores tentam procurar outra diversificação de capitais. Não é de todo a forma ideal, como nós financiamos os projetos empreendedores. O suporte, os mecanismos bancários talvez não sejam os mais adequados para financiarmos projetos inovadores. E o facto é que, como nós temos o nosso sistema financeiro na economia portuguesa, não temos muitos mecanismos
financiamento, e vemos muitos exemplos no dia-a-dia de empresas, de empreendedores que têm que ir para os mercados externos à procura de financiamento e outras formas de financiamento, outras formas de capitalizar esse processo, de encontrar alguns capitais próprios, emissão de dívida ou não, mas capitais de risco, etc. Mas na verdade não é muito bom uma empresa iniciar a sua atividade com esses índices de endividamento como nós vimos na crise anterior. Esperaria-se que nessa altura não tivesse isso a acontecer. E isso é mau, porque é mau genericamente para todas as empresas, não é bom para nenhuma empresa altos índices de endividamento, como nós tínhamos na economia portuguesa antes da crise anterior e que se agravam durante a crise, mas também não ainda é mais grave no caso das novas empresas. As novas empresas, como nós vemos no estudo, detectamos no estudo, o risco, se o risco já é extremamente elevado para as novas empresas do ponto de vista da sua morte, vamos usar essa metáfora, digamos assim, o risco de encerramento é grande para os projetos empreendedores, é normal, é um processo normal na economia, em qualquer fase, não tem nada a ver com recessão, é maior no período de recessão, mas no caso das empresas endividadas, sobreendividadas, ainda é maior. E nesta crise anterior, o que se detectou é que esse risco de encerramento triplicou em relação ao que era comparativamente ao caso das empresas menos endividadas, aquelas que entravam com capitais próprios maiores, digamos assim. E estávamos num contexto de restrição ao crédito. Sim, exatamente. Acentuado. Sim, estamos num contexto acentuado. Isto significa que já temos, um período de recessão, um período de fortes restrições financeiras, portanto já por si, se calhar a economia perdeu muitas oportunidades do ponto de vista de projetos empreendedores porque não houve capacidade de os financiar, eles não tiveram meios financeiros nos mercados de capitais para que eles pudessem avançar com as suas atividades empreendedoras, por estes novos projetos, mas ainda assim, aqueles que avançaram isto significa também, de certa forma, porque a banca percebeu que se calhar teriam ali, teve essa capacidade de perceber que teriam ali, se calhar, alguns projetos, ou não, não sabemos como é que eles foram, não temos essa informação para perceber como é que eles foram avaliados e porque esses projetos e não outros, não, é fonte de informação que naturalmente nós no estudo não temos. Muito restrita na economia. Diana Bonfim, há aqui um lado perverso, que é, no fundo, há forte restrição de crédito e, portanto, se calhar uma empresa que eventualmente gostaria de apostar numa solução que lhe garantisse mais crescimento por via de inovação, também teve menos margem para se endividar nesse sentido, ou seja, o estudo aliás diz que as empresas tendem a investir em projetos menos exigentes financeiros. Isto é um outro lado da equação, não é? E quer dizer, de facto, numa recessão, penso que esta diversidade de situações se torna bastante mais evidente, ou seja, num período de crescimento e de abundância de liquidez e de poucas restrições no acesso a financiamento, poderá haver eventualmente menor exigência nos critérios de financiamento, não é? Portanto, isso é documentado em termos de evidência internacional. Num período em que as restrições financeiras são mais exigentes, de facto os bancos têm este papel muito importante de tentar distinguir quais são os projetos mais ou menos viáveis e, enfim, inevitavelmente nem todos os projetos viáveis conseguirão ser financiados e alguns não tão promissores serão financiados. Este erro faz parte do risco que os bancos e os financiadores habitualmente tomam. Agora, de facto, o que se verificou talvez será uma segmentação maior no mercado durante um período de recessão. E, por exemplo, agora permita-me referir, enfim, outra peça de investigação que eu estou a fazer, também ligada à Fundação, olha para um bocadinho para outro universo de empresas, que são as pequenas empresas de maior qualidade. Em particular, o IAPMEI implementou em 2008 um programa chamado PME Líder e PME Excelência, que distingue precisamente o outro lado, distingue as empresas mais promissoras e, enfim, com melhores trajetórias de crescimento e permite que essas empresas tenham acesso a condições de financiamento junto dos bancos bastante mais positivas. Aí já é uma discriminação positiva na questão do financiamento, é isso? Precisamente. E, no fundo, por via desse programa, as empresas conseguem se financiar junto dos bancos com custos inferiores porque parte dos empréstimos são concedidos com uma garantia pública. E, portanto, no fundo, aí, em vez do foco estar nas empresas mais vulneráveis, está em
apoiar estas empresas com maior solidez e garantir que não se perdem nesta trajetória. O facto de não vivermos o mesmo tipo de restrições significa que este cenário que encontramos e que está aqui documentado 2008, 2013 não se repete do ponto de vista de aguentar as empresas, mesmo incluindo aquelas que têm necessidade de endividamento para poderem crescer em inovação? Enfim, neste momento o suporte que existe é muito diferente, não é? Enfim, nós sobrevivemos à crise anterior com restrições muito grandes em termos de política orçamental, em termos de necessidade de desalavancagem dos bancos e reforço de rácios de capital, em termos de próprio, enfim, as empresas como um todo encontravam-se entre as mais endividadas na Europa. Pronto, o ponto de partida e as restrições associadas a esse ponto de partida são claramente muito diferentes. De facto, é expectável que neste momento haja uma rede de apoio completamente diferente. Dito isto, como o Carlos referiu já, as recessões são habitualmente este período de limpeza que a longo, médio prazo é necessário para o crescimento da economia, ou seja, desde que haja uma rede social para assegurar que de facto, enfim, franjas vulneráveis e sem apoio, enfim, não fiquem perdidas, este tipo de realocação de recursos na economia faz parte da sua dinâmica de crescimento e faz parte da evolução de uma economia e permitir no fundo a saída de empresas com baixos níveis de produtividade que são documentadas neste estudo mostra-se que ao longo da última década deram lugar a empresas mais produtivas, mais criadoras de emprego e é isso que faz crescer a economia. No cruzamento de que estamos a falar, endividamento, também de sustentação das empresas, chegamos às tais empresas zombie, Carlos Carreira, que poderíamos definir basicamente como empresas insustentáveis porque elas estão sobreendividadas, não conseguem cumprir os seus compromissos financeiros, persistentemente não são rentáveis e, portanto, basicamente estão vivas, mas não estão mortas, por isso é que se chamam zombie. A questão que eu coloco é, em 2008, 2013, a limpeza conseguiu basicamente ser frutuosa em relação às empresas zombie e, por comparação, este já não é o cenário que estamos a viver neste momento em que a crise económica instala-se num contexto diferente? Nós entramos nesta crise, na atual crise pandémica, de forma diferente, como a Diana referiu. A economia portuguesa, apesar de tudo, depois da saída da anterior crise, 2008-2013, foi fazendo um processo de limpeza, até fruto das reformas que iremos falar também, das reformas do regime de insolvência, etc., que mais à frente falaremos, e com isso conseguiu reduzir esta massa significativa de empresas zombies. Como disse muito bem, as empresas zombies, tal e qual, como para quem assistiu à série do Walking Dead, são mortos-vivos, isto é, estamos a falar de empresas que não são projetos empresariais que não são viáveis, sistematicamente apresentam prejuízos. E reparem, quando um projeto empresarial, quando uma empresa apresenta sistematicamente prejuízos, quer dizer que os fluxos financeiros de entrada, agora traduzindo não em fluxos económicos, mas em fluxos financeiros, não são suficientes para si para pagar todos os seus fatores produtivos, todos os seus fornecedores, algo ficará para trás. Portanto, ela só é possível sobreviver à custa de endividamento e, portanto, eles são empresas, aqui tentamos, usamos metodologias muito próprias para o fazer, de indicadores, uma bateria de indicadores, naturalmente podendo conter sempre alguns erros e críticas, mas a verdade é que estamos a falar de empresas que têm altos índices de endividamento e que não apresentam rendibilidade por um longo período. E, portanto, aquilo que se espera é que essas empresas encerrem a atividade, ou se os seus empreendedores e se a economia no seu todo achar que elas são empresas que devem estar no mercado, só o devem ficar se forem profundamente reestruturadas. Mas há aqui uma tabela interessante no estudo. Diga. Só para acabar de responder da questão, peço imensas desculpas. O que aconteceu na crise anterior é que nós ainda vimos um pouco fruto dessa crise e que se calhar vai-nos acontecer o mesmo com esta crise pandémica. Esta massa de empresas já era muito significativa, não só em Portugal, como genericamente nos países europeus. Há estudos da OCDE que assim o apontam, mas mais grave a situação em Portugal, mas durante a crise de 2008-2013 esta massa agravou-se, digamos assim, e portanto não é bom para nós. Qual é a proporção de empresas zombie que temos em Portugal?
Ela é claramente, rondará uma média, vamos dizer, dependerá muito das metodologias, o que nós usamos aqui, vamos estar a falar de uma média de, vamos grosso modo falar de 10% mais ou menos da massa das empresas. Em termos de recursos económicos, por exemplo, em termos de emprego, é um bocadinho mais baixo, mas mesmo assim, ainda assim, estaríamos a falar de 6% do emprego na economia. Grosso modo, isto é uma média geral de todo o período de análise. Há entrada para esta crise ou no período da recessão? Está a falar em que período? Eu estou a falar de uma média global de todo o período que vai de 2005, rigorosamente para os indicadores, 2005 a 2018. Mas 2017, perdão, 2017. Numa das tabelas fiquei, não digo alarmado, mas fiquei um bocado curioso, porque quando discrimina por setor, vejo que consistentemente foi crescendo a percentagem de empresas zombie na área de alojamento e restauração. Por exemplo, entre 2014 e 2016 era 19,6%, quando os outros setores tinham 8, 9, 6%. Sabendo nós que do ponto de vista económico a questão do turismo foi essencial para a recuperação, há algo que não percebo. Estas empresas zombie houve uma limpeza ou elas permaneceram neste setor de alojamento e restauração? Vamos aqui distinguir algumas empresas neste universo aqui de que são incluídas nestas empresas zombie e aquilo que é a nossa perspectiva do setor de alojamento e restauração. Aqui, digamos que é uma massa, é o agregado de alojamento e restauração. Grande parte destas empresas zombie, se fizéssemos a agregação entre alojamento e restauração, elas incluíam-se no setor da restauração. Foram alvo de um conjunto de choques na altura da anterior crise, nomeadamente em 2012, que se proporcionou muito essa massa de empresas zombies, mas que também é, se calhar, aí uma das grandes lições que temos de tirar para esta crise, também há alguma chamada de atenção, e já vos vou falar disso. Por outro lado, temos que aqui também distinguir, quando pensamos no alojamento e restauração e naquilo que foi a retoma económica, na parte do alojamento, muitos destes projetos são projetos que foram encetados após a anterior crise e, portanto, não estão aqui incluídos nesta massa. E, portanto, estamos a falar de empresas que, mesmo podendo estar endividadas, são projetos nascentes e têm o seu curso ainda a fazer, portanto, não são claramente empresas homens, são coisas diferentes. E, portanto, o que estamos aqui a falar são mesmo de projetos empresariais, já vêm antes da anterior crise, que não surgiram durante esta crise e que, devido ao choque adverso que sofreram, um conjunto de choques adversos que sofreram durante a anterior crise, recordarmos que temos uma restrição de procura, porque há também aquele famoso grande aumento de impostos e, portanto, uma retração da procura. Simultaneamente temos a questão do choque fiscal nestas empresas, do aumento do IVA também, que encarece e que muitas delas não transferiram isso em termos de preços, que já tínhamos o choque da procura e, portanto, não era possível transferi-lo em termos de preços para o mercado final e elas próprias absorveram esse aumento do IVA e com isso, deixando de ter a pouca margem comercial que já tinham, ela vai se traduzir. Aqui pensando sempre numa questão temporária e da retoma que viria a seguir para repor isso. O facto é que nós vemos é que isso não aconteceu. As empresas ficaram no mercado e foram-se elas tentando alimentar e tentando sobreviver enquanto zombies. Há aqui um ritmo de recuperação que as tabelas mostram, mais ou menos 3 anos e 2 meses para as empresas recuperarem a viabilidade económica, que me leva à questão, Diana Bonfim, da capacidade de recuperar estas empresas, apesar de tudo. Ela existe. Os instrumentos, gostava que nos ajudasse a perceber que instrumentos foram desenvolvidos e o que é que pode ser feito para desenvolver melhores instrumentos para recuperar exatamente estas empresas. O estudo diz-nos que, apesar de tudo, a recuperação é feita, mas com bases menos sólidas do lado da produtividade. Eu penso que o estudo tem um resultado que, para mim, enfim, é muito, muito interessante e, enfim, conhecendo bem esta dinâmica, fiquei positivamente surpreendida com este resultado, que é verificar que na verdade, 46% destas empresas que são classificadas como zombie acabam por recuperar. Portanto, quando avaliamos a situação de uma empresa que num determinado ano é classificada como zombie e avaliamos a situação passado 3 anos, 46% passam a ser classificadas como empresas saudáveis, com uma atividade normal. Claro que 26% permanecem e isso não deixa de ser preocupante. E 28% encerram. Exatamente. E de facto acho que este quadro é um dos... Enfim, há muito material
empresarial interessante no estudo, e este eu acho particularmente interessante. E portanto, uma empresa classificada como zombie, enfim, nos mostra, e é utilizada uma metodologia neste estudo, e há outras metodologias, mas todas apontam um bocadinho na mesma direção. Em todo o caso, tem a ver, sobretudo, com as condições de solvabilidade de uma empresa, com o seu equilíbrio financeiro e com a sua capacidade de fazer face aos encargos de dívida de médio e longo prazo. O que não é exatamente igual, não coincide necessariamente com a viabilidade económica no projeto e com a capacidade do projeto para gerar retornos positivos no futuro. Portanto, esta distinção é importante e não é fácil, não é fácil de fazer. E, de facto, quando se pensa na recuperação, as empresas, enfim, por serem classificadas como zombies, não quer dizer que sejam inviáveis, mas é preciso assegurar que as empresas viáveis, enfim, em particular, que, como o Carlos referiu, na crise anterior houve um aumento das empresas classificadas como zombies, e é expectável que em qualquer recessão isso ocorra. É muito importante haver esta distinção entre o que é ou não viável, e não é de todo uma tarefa fácil de ser implementada. O estudo diz que, dada a magnitude do choque negativo a que se assiste, uma deterioração drástica nos balanços das empresas desencadeará necessariamente o aumento desse risco de encerramento de um número significativo de empresas viáveis. O que não é um retrato animador, e, portanto, as políticas públicas têm que ser desenhadas de modo a tentar minimizar, enfim, esse ângulo morto, não? Essas empresas que poderiam ser viáveis tendo os apoios. É muito importante. Eu acho que também outra dimensão do estudo interessante é analisar o que é feito, como é que as empresas recuperam, não é? Portanto, há esforços de reestruturação de dívida, há sobretudo esforços de reforço dos capitais próprios das empresas, ou seja, no fundo elas acabam por se classificar muitas vezes como zombies, por alguma descapitalização e endividamento excessivo, não é? E, portanto, essa claramente é uma margem importante de correção de desequilíbrios. Carlos Carreira, que exemplo nos pode dar destas políticas contracíclicas, como se pode ler na conclusão do estudo, destinadas a aliviar os problemas de liquidez das empresas? Pensando um pouco à luz do que já está a ser feito na atual crise, e isso é um dos vários processos de aprendizagem que o poder político já fez, é naturalmente evitar que as empresas fiquem altamente sobreendividadas, não é? Como nós já referimos, na anterior crise, ela é uma crise que sobretudo nasce sobretudo financeira, não é? Uma crise internacional, e que tinha a ver com um conjunto de problemas do sistema financeiro que se vão traduzir. Ora, e esse processo de limpeza que foi feito, digamos assim, e a reconversão até próprios mecanismos do ponto de vista bancário, todas as alterações, nós chegamos às portas desta crise, como já referiu a Diana, com as empresas muito mais fortalecidas, o próprio sistema financeiro muito mais robusto, digamos assim, para esta crise. E, portanto, o que nos daria algum conforto, digamos assim, e pensando que esta é uma crise que parte sobretudo da procura e depois um lockdown, também uma paragem da oferta em alguns setores de atividade, não em todos. Também muitas vezes estamos a exagerar, porque há setores de atividade que nunca pararam, e naturalmente há sempre oportunidades nas crises, também há setores que até estão a fazer mais dinheiro, houve novas oportunidades, houve empresários que souberam encontrar novas oportunidades, lançar novos projetos e empreendedores, novos produtos no mercado. O que acontece é que nos levaria a pensar que se calhar o problema financeiro não é tão grave como isso, mas se pensarmos que num processo em que não há de todo procura para as empresas, em que elas têm que continuar a suportar os seus custos fixos, como se pode ler ainda recentemente num estudo do Banco de Portugal, publicado pelo Banco de Portugal, fala dessa questão da dimensão dos custos fixos e todos os suportes financeiros. Isso significa que aquilo que nós pensaríamos que não sendo um problema financeiro está-se a traduzir para as empresas um problema financeiro, uma vez que elas não têm fluxos financeiros de entrada que permitam pagar os seus custos, que continuem. Qual é a solução? Aliviar os custos fixos? Por natureza, sendo os custos fixos, não são fáceis de aliviar, não é? Não são fáceis de aliviar. E por isso as empresas só têm uma forma, endividar-se. E por isso ainda hoje vimos notícias a dizer que o setor empresarial está a atingir níveis de endividamentos que não tinha antes e que são preocupantes, que nos fazem reportar à crise anterior, precisamente por causa disso. É a única forma que eles têm, digamos assim, de encontrar. E, portanto, aquilo que aparentemente não era uma crise financeira se traduz para as empresas algo similar a uma crise financeira. E, portanto, temos que encontrar mecanismos para
que precisamente estas empresas sobrevivam. Aqui é que está a questão dos milhões, não é? Que mecanismos são esses, que políticas são essas? É que também uma política também demasiado permissiva, vamos tentar salvar todo o tecido empresarial, também fará com que não haja aquele chamado efeito de limpeza, estaremos a financiar as boas e as más empresas, digamos assim, se podemos chamar boas e más empresas, sim. Um bocado muitas aspas nisto, sim, não é? Sim. Estamos a falar de projetos empresariais viáveis e os não viáveis, mas se calhar não é possível fazer essa distinção, naturalmente estaríamos a financiar todos, sairíamos mal desta crise. Mas se calhar o caminho é o que Diana Bonfim no fundo estava aqui a sublinhar, aquelas empresas que estão apoiadas, mesmo pequenas e médias empresas, e que têm uma viabilidade relativamente evidente, sobretudo para quem financia o projeto. Exatamente, temos que direcionar os recursos escassos que temos na economia, públicos e do setor bancário, do sistema financeiro e todos os recursos públicos precisamente para essas empresas, e se encontrar formas corretas de sabermos avaliar de forma muito célere, de forma não burocrática, quais são os projetos empresariais a apoiar e quais é que não são. Esse é, digamos, que o grande desafio para os poderes públicos, não é? No desenhar estas novas políticas, mas é fundamental. Eu chamaria a atenção numa coisa, se calhar, dado que aquilo que a Diana já disse, que é o problema da descapitalização das nossas empresas, era fundamental, era urgente pensarmos na forma como devemos incentivar a capitalização das nossas empresas. Diana Bonfim, a título pessoal, o que é que quer dizer sobre esta ideia de apoiar as empresas nesta posição difícil em que se encontra? Sem dúvida. Assim, há aqui um ponto que eu acho que é interessante trazer para esta discussão também, e ainda há bocado o José Pedro referia a grande proporção de empresas de alojamento e construção que se encontram nesta situação classificadas como zombie. Naquela altura, e que, enfim, mesmo à entrada da crise estaríamos em patamares próximos. Um ponto que é importante avaliar é que se tratam sobretudo de microempresas, de estruturas, enfim, muitas vezes familiares e com um número de trabalhadores muito, muito pouco expressivo, pronto. E um estudo interessante também que foi publicado recentemente pelo Banco de Portugal mostra que houve um crescimento neste período de recuperação da economia, um crescimento da dimensão média das empresas, pronto. E isto é algo que é relativamente importante e que é muitas vezes apontado, enfim, por instituições internacionais, uma vulnerabilidade que existe na economia portuguesa comparada com outras economias, uma preponderância relativamente excessiva de empresas muito, muito pequenas e alguma falta de escala de empresas médias e grandes. E portanto, este excesso de concentração de zombies em alguns setores em particular pode muitas vezes estar associado, enfim, não avaliado em percentagem, por exemplo, do número de trabalhadores envolvidos, o retrato seria possivelmente bastante diferente. Mas é uma questão estrutural. Esse mosaico de pequenas e microempresas vem de longe, claro, provavelmente não vai ser alterado com várias limpezas que as crises proporcionam. Estou certo? Claro que sim, mas quando olhamos para a tendência dos últimos anos, ainda assim podemos ter alguns sinais positivos de que convergimos nesse aumento da dimensão média da empresa portuguesa. Isso é bom, a dimensão média da empresa aumentar, isso é bom para a economia? Há trade-offs, como sempre, não é? Mas em termos de, enfim, e o estudo que o Carlos e a equipa apresentaram também apresenta alguma evidência nesse sentido. Tipicamente as maiores empresas são mais produtivas, são mais capazes de criar emprego, de contribuir para o crescimento económico. Enfim, claro que as pequenas empresas são extremamente importantes por serem muitas vezes inovadoras e também muito criadoras de emprego. Agora é preciso um equilíbrio. Nós temos, enfim, em termos internacionais, o peso das grandes empresas em Portugal acaba por ser relativamente inferior ao que é o padrão na maior parte das outras economias avançadas. No fundo, Carlos Carreira, não é isto, no fundo, que os leva, no fundo, a recomendar olhar para a reforma de 2012 do regime de insolvência, ou seja, a empresa está em dificuldades, mas podemos reestruturá-la de forma a ela manter-se à tona, digamos assim. Eu gostava que explicasse um pouco qual é que é aqui a chave para resolver, para tirar a empresa desta situação.
O que nos levou, e que dá origem a um capítulo específico do livro, a analisar as reformas de 2012, foi que, quando nós falamos neste processo de seleção e depois o consequente efeito de limpeza durante momentos das crises, a sua eficiência, e mesmo em períodos normais, mas mais agudizado nos períodos de crises cíclicas, a eficiência desse processo de limpeza depende muito daquilo que nós chamamos, vou usar aqui um jargão, um economês, de fricções, isto é, há aquelas, na linguagem corrente, as areias na engrenagem. E naturalmente há imensas areias na engrenagem, e uma delas é a forma como nós fazemos a seleção entre aquelas empresas que devem ser reestruturadas e aquelas que devem encerrar a sua atividade, e a celeridade desse processo. Processos lentos não são bons para a economia. E, portanto, pareceu-nos que olhar para reformas, sendo elas reformas importantes, as do regime de insolvências de 2012, aqui é usado sempre o termo plural, porque é um conjunto de reformas, e não se encerram só naquilo que foi feito neste corpo legislativo do Código de Insolvência, mas também naquilo que foi a política do Banco Central Europeu e consequente aplicações do Banco de Portugal também, naturalmente. Todo esse conjunto de reformas permitiu que houvesse aqui alterações nesse campo. E o que se pretendia era, sobretudo, ao fim e ao cabo, criar mecanismos que nós olhássemos para empresas e conseguíssemos resolver os conflitos. Aquelas empresas que não são viáveis, que não há hipótese, não interessa recuperar, devem encerrar quanto antes, e, portanto, a celeridade no encerramento, aquelas que são viáveis, aquelas que apresentam, são projetos empresariais interessantes e que têm condições para ser reestruturadas, devem ser reestruturadas um quanto antes. E aí foi uma forma que vimos. A forma que nós aferimos até a eficácia foi olharmos precisamente não para toda a população de empresas portuguesas, não todas estão nessas situações, mas foi olhar para aquilo que nos pareceu que era aquilo mais evidente do público-alvo desta legislação, que eram as empresas zombies. Portanto, aplicámos o estudo à nossa classificação de empresas zombies e perceber que até que ponto essa legislação conseguiu ou não acelerar todo este processo de recuperação e encerramento de empresas, e nós detectámos do ponto de vista, já que aferindo, naturalmente não podemos esquecer que a partir desse período também das reformas, 2013 temos a retoma económica, e só por si também garantia alguma parte da redução dessa massa, e portanto o estudo está feito para ser filtrado às próprias nossas técnicas de estudos, digamos assim, que são aqui aplicadas, esse devido cuidado é introduzido, e aquilo que nós então chamamos o dito efeito marginal, isto é, aquilo que é perceptível, que é o efeito desta reforma, percebe-se que, por um lado, reduz o período que destas empresas zombies permanecem, e portanto, ou elas, portanto, neste estado de zombie, portanto, isto significa que elas encerraram ou recuperaram, e depois, quando fazemos uma análise mais fina, percebemos que essa recuperação se deve muito, essa redução de tempo em período zombie, de vida zombie, se deve muito mais à recuperação da empresa do que ao seu próprio encerramento. Ela foi eficaz em ambos, mas muito mais eficaz na recuperação. Isto tem a ver com um conjunto de mecanismos que a própria reforma encerrava. Já agora dizer que quando fazemos ainda uma análise mais fina e olhamos para a distinção da dimensão, porque os problemas quer de encerramento, quer de reestruturação no projeto empresarial de grandes dimensões são diferentes dos de pequena dimensão, e nós percebemos que a reforma foi eficaz quer para as grandes, quer para as pequenas empresas. E, como disse, se trata-se de soluções diferentes, de questões diferentes, mas o facto é que a legislação conseguiu abarcar também essa situação. E, portanto, parece-nos aqui um bom exemplo de política que se deve aprofundar e deve-se melhorar em termos de futuro ainda mais. Para fechar, Diana Bonfim, a questão da produtividade. Atravessar uma crise tentando atravessar um certo deserto de produtividade, houve uma forte quebra da produtividade neste período, 2008-2013. Pelo que vamos observando neste momento, com os indicadores disponíveis, eu não quero fazer nenhum tipo de comparação, não é correto nem rigoroso fazê-lo. No entanto, pelos indicadores, o que é que podemos dizer sobre a travessia desta crise ao nível da produtividade, sabendo o que sabemos sobre a forma como ela é afetada nas crises, geralmente?
assim, mais uma vez, acho que aqui precisamos ter algum cuidado na comparação, neste ponto em particular, claro, na comparação entre esta crise e as anteriores. Porque, como já discutimos, é uma crise essencialmente com origens na quebra de procura e atingindo alguns setores muito, muito em particular, não é? E de facto, enfim, o setor de alojamento e restauração, o setor de artes, e, enfim... Isso quer dizer também que está circunscrito? Está bastante circunscrito, ou seja, enfim, todos os indicadores económicos que nós temos sugerem que, por exemplo, na indústria, na construção, que são setores com um peso muito mais importante na economia portuguesa, na verdade, a trajetória tem sido bastante positiva, enfim, e com níveis claro, com algum impacto, mas ainda assim com um nível de recuperação muito positivo. E, portanto, os impactos na produtividade agregada do país vão ter a ver com esta recomposição. E, nesse sentido, enfim, alguns dos setores mais afetados são, porventura, aqueles menos produtivos também, enfim, com menores contributos para a produtividade, será mais correto dizer isso. E, de facto, uma alteração muito importante que existiu ao longo da última década, na saída da crise anterior e nos anos que se seguiram, foi, por exemplo, a abertura de muitas empresas portuguesas a mercados externos e o incremento das exportações e, portanto, muitas empresas que não exportavam e passaram a exportar e passaram a competir num mercado muito mais amplo e com outro tipo de exigências, e isso é também um incentivo a que os seus níveis de produtividade sejam reforçados. Pronto. E portanto, essas empresas nesses setores não terão sido tão afetadas. Mas como é que isso se liga, por exemplo, à destruição de emprego que as crises sempre trazem? E neste caso em particular, sempre algum emprego se perde. Claro. 48, 50 mil empregos entre o final de 2019 e o último trimestre de 2020. Claro. Assim, nesse aspecto é importante referir outra vez, enfim, o amplo conjunto de medidas de apoio que foram implementadas para tentar mitigar esse impacto. E é suficiente para suportar a questão da produtividade? Precisamos de pessoas que trabalhem, claro, para que a produtividade exista. Claro. Mas, por exemplo, quando comparamos a evolução do desemprego na Europa e nos Estados Unidos, a evolução foi radicalmente diferente. Ou seja, enquanto que nos Estados Unidos, abruptamente, o desemprego subiu, enfim, de forma assustadora logo nas primeiras semanas de início da pandemia, e houve efetivamente destruição de emprego, na Europa, e em Portugal incluído, não houve praticamente destruição de emprego, sobretudo quando comparamos a queda do PIB, a queda de crescimento que existiu de facto, e contrastamos isso com a evolução do emprego. Enfim, estamos a falar de uma magnitude muito diferente do que é habitual numa recessão, e isso tem a ver com este tipo de medidas, enfim, com layoff e outro tipo de medidas que permitiram sustentar estes postos de trabalho nos setores que de forma mais circunscrita foram afetados. Claro que olhamos para os Estados Unidos, enfim, é um mercado laboral diferente e mais dinâmico, e muito deste emprego já foi recuperado, não é? Mas penso que podemos fazer esse paralelo, avaliando a comparação com crises anteriores. As repercussões no emprego estão, sem dúvidas, muito mais circunscritas, claro que existem, mas estão muito mais circunscritas do que em episódios anteriores. Muito obrigado, Diana Bonfim, Carlos Carreira. Olhámos aqui para este estudo, agora divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Olhámos para a crise anterior, a recessão 2008-2013, crise e crédito, lições da recessão, um estudo lançado esta semana pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tratámos neste Da Capa à Contracapa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original de Mário Lajinha. Pode ouvir de novo este debate na sua versão integral em podcast e nas plataformas digitais habituais. Um programa com Ana Marta Domingos, Carlos Vermelho, André Peralta, José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro tema.